Boa noite, graça e paz, amados. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma live compartilhando a palavra. É uma imensa alegria estar aqui mais uma vez com vocês. E eu, desde já, gostaria que você compartilhasse aí o link, né, com outras pessoas, convidasse essas pessoas para estarem assistindo essa live, participando junto conosco. E quero iniciar agora com uma oração. Seja muito bem-vindo. Em nome de Jesus. Amém. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu amor, obrigada, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigada, Pai, por mais um dia. Obrigada, Senhor, por ter nos guardado, por ter feito, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que precisamos neste dia. E obrigada, Pai. Obrigada pela alegria de poder te servir, de poder estar aqui, Senhor. E que essa palavra, Senhor, ela venha, Senhor, entrar nos corações, que ela venha trazer transformação, que ela venha trazer, Senhor, refrigério, que ela venha ser um alimento, Senhor, um suprimento para aquelas pessoas que estão necessitando, Senhor, nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. E também eu gostaria de, nesse momento, aproveitar e já também consagrar, né, ao Senhor as nossas ofertas. Você tem aí na sua tela um QR Code, e esse QR Code, né, você pode estar aí adorando também ao Senhor com as suas ofertas, compartilhando aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração e plantado nessa obra, que é muito importante, porque justamente aqui vai alcançar onde a gente não pode chegar com as nossas pernas, mas aqui vai alcançar milhares e milhares de pessoas. E aqui é um canal, uma ferramenta que o Senhor colocou na mão dessa igreja, né? Das pessoas que estão semeando aqui a palavra, para que essa palavra chegue aí até a sua casa, até onde você está, e também outras pessoas que estão necessitando de ouvir e também conhecer a verdade, né, que é Cristo Jesus. E aí eu gostaria dessa feita convidar vocês, se você colocar aí no seu coração, ofertar ao Senhor. E gostaria também de declarar, né? Declarar sobre a sua vida as bênçãos, a abundância, a providência do Senhor, a provisão. Se você está num momento difícil, não se preocupe, irmão ou irmã. Deus tem uma porta aberta para você e com certeza vai chegar. Amém? Pode receber aí, em nome de Jesus. Bom, o assunto de hoje a gente vai falar sobre o caráter de Deus. Eu trouxe esse maravilhoso tema, pois o Espírito Santo colocou isso no meu coração, do quanto precisamos conhecer a Deus. E aí ele disse, fale para o meu povo como eu sou, né? Então a gente precisa saber como ele é, saber quem é aquele a quem adoramos, né? Aquele a quem prestamos culto. E nada melhor do que falar sobre o caráter dele, que é o caráter de Deus é amor, né? É um caráter imutável. E é um caráter supremo. Então, vocês vão acompanhar aqui comigo e aprender um pouquinho sobre o caráter de Deus e como ele se manifesta na nossa vida também. Então, o caráter de Deus, quem é aquele que adoramos? Lá em Jeremias, no capítulo 9, versículo 23 ao 24, vai dizer: não se glorie o sábio na sua sabedoria, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. E aí a gente vai conhecer, né? Quem é Deus, né? Quem é Deus? A Bíblia, ela nunca vai tentar provar que Deus existe, porque ela simplesmente parte desse pressuposto de que ele existe, né? Então, ela vai passar o tempo todo nos revelando quem é Deus. E eu gostaria de trazer aqui a definição, né, de caráter e também de atributo. No caso aqui, atributo divino, porque temos um caráter e nesse caráter temos os atributos. E caráter quer dizer firmeza de vontade, constância e estabilidade relativas à maneira de agir e reagir. Conjunto de qualidades que distinguem uma pessoa.
E Deus ele tem o seu atributo divino, que os atributos de Deus coincidem com o seu ser. Por isso, são chamados de perfeições divinas. Não são características que ele tem, são características que ele é. E aí, eu queria que você colocasse aí no chat bem rapidinho, qual a primeira palavra, você respondesse, qual a primeira palavra que vem à mente quando vocês pensam em Deus? Colocar aí no chat bem rapidinho, se você puder. A primeira palavra, me diga aí, qual a primeira palavra que me vem na mente quando eu penso em Deus? E aí eu pergunto, podemos conhecer a Deus? Né? Que eu creio que é o que você deve estar se perguntando aí. Sim, podemos. Mas a gente não pode conhecer a Deus somente pela mente humana, pela nossa inteligência, porque Deus é espírito, então ele vai muito além da nossa mente. E as coisas espirituais, elas não são discernidas pelos sentidos, pelo que eu sinto, pelo que eu acho, elas são discernidas pelo espírito. E aí vamos conhecer a Deus pelo espírito, né? Eu trago aqui 3 fontes para vocês de como a gente pode conhecer Ele. A gente pode conhecer a Deus através da sua palavra, que ela expressa o Deus e a sua vontade, o que é Deus e a sua vontade para nós. E está lá em João, capítulo 5, versículo 39. Eu vou ler aqui com você. O Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. João capítulo 5, verso 39. Diz assim: Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, Jesus ele vai estar explicando a missão dele, e aí ele vai pedir, né, para que as pessoas daquela época dele examinem as Escrituras para testificarem dele mesmo. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 ao 17, também vai falar que a palavra expressa Deus e a sua vontade. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E aí, a nossa segunda fonte, né? A primeira fonte é a palavra, e aqui tem falando, né, que ela expressa o que Deus é e a sua vontade. E a nossa segunda fonte é Jesus Cristo, que ele é a expressão exata do Pai, né? E lá em Hebreus, capítulo 1 e 3, vai falar, né, sobre isso. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, aqui está falando justamente que Cristo é a expressão exata do Pai, né? Quem vê Jesus, vê o Pai. E a nossa terceira fonte, né? A primeira fonte foi a palavra, a segunda fonte, Jesus Cristo, e a nossa terceira fonte aqui vai ser o Espírito Santo, que habita em nós e nos ensina, né? Aquele que habita em nós, aquele que foi enviado, né? Após Jesus ter subido aos céus, ele disse que enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo. E ele nos ensina e prescuta as profundezas de Deus no nosso coração.
E lá em 1 Coríntios vai falar sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Primeira Coríntios 2 e 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Amém, amados? E aí, tudo que Jesus fez na terra foi para manifestar o caráter do Pai. Quando Jesus curou o enfermo, né, você estava vivendo o coração de Deus pelo enfermo, né? A gente estava vendo o coração de Deus pelo enfermo. Quando Jesus abraçou as crianças, a gente estava vendo o amor do Pai. Jesus é o rosto de Deus voltado para a humanidade. Então, lá em Hebreus 11, 1 e 3, vai falar, né, que o resplandeu da glória e a expressão exata do seu ser, Jesus. Então, tudo que ele fez para manifestar o caráter, foi para manifestar o caráter do Pai. E com isso, a gente vai entender os atributos de Deus. E a gente pode dividir esses atributos, né? O primeiro é só aquilo que ele vai ter, só o que Deus tem. E aqui eu trago 3 pontos. A imutabilidade de Deus, porque não há mudança nem sombra de variação nele, né? Lá em Tiago 1,17 vai falar disso. O Deus que nos ama, que nos amou, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Né? E vai falar sobre a eternidade, sem que ele não tem nem início nem fim, ele não tem princípio e nem fim. Para ele, o passado, o presente e o futuro são a mesma coisa, são eternos, né? O agora. Salmo 90, capítulo 2, vai falar sobre isso. E a sua autoexistência, ele fala que eu sou o que eu sou, né? Yahvé. Ele existe por si mesmo, ele não tem origem. Êxodo, capítulo 3, versículo 14, vai falar sobre isso. O homem, a gente muda, né? A gente é mutável, mas Deus, ele não é mutável, ele é perfeito. A gente pode mudar nossa opinião, né? Quando a gente aprende algo novo. Mas Deus, que já é perfeito e sabe de tudo, ele não vai mudar. E não há nada que a gente possa acrescentar ou não, assim, dele, no conhecimento dele, porque ele já conhece todas as coisas. E ele não muda. E ele não vai cansar. O amor dele é incansável. Então, ele não se cansa de dar o seu amor a nós, né? Por nós também. O segundo ponto do atributo de Deus é em relação a tudo, né? A criação, ao universo, que fala sobre a sua onipotência, onisciência, onipresença e a sua soberania. Então, todo o poder, né, mas sempre em harmonia com tudo aquilo que foi criado. Ele não pode mentir, fazer o mal ou mudar. Então, a sua onipotência, ele tem todo o poder. E lá em Tito, capítulo 1, versículo 2, vai falar sobre isso. Vou ler aqui Tito, capítulo 1, versículo 2. Tito. Tito 1 e 2 vai dizer: na esperança da vida eterna que Deus, que não pode mentir, prometeu antes de todos os tempos eternos. Então, a sua onipotência, ele tem todo o poder, mas sempre em harmonia com aquilo que ele criou. E ele não pode mentir, nem fazer o mal e nem mudar.
Então, ele é amor, ele é eterno, ele não muda, ele é imutável. Vamos falar agora da sua onisciência, né? Que é a segunda pauta desse segundo tópico, dos atributos de Deus. E Deus, como ele é onisciente, então ele tem um conhecimento perfeito de tudo, né? Passado, presente e futuro, e sem surpresa para ele, né? Então, surpresa não existe para Deus, tá? Ele já sabe tudo que vai acontecer, mas ele está consciente de tudo que está acontecendo. E a sua onipresença também. Ele está presente em todo lugar ao mesmo tempo. Não existe endereço onde Deus não esteja. Salmos, capítulo 139, versículos 7 ao 10, vai falar sobre isso, né? Que ele está em todo lugar. E eu queria tocar aqui na sua soberania, né? Porque ele tem a autoridade absoluta, mas sem anular o livre-arbítrio. Ele deu ao homem liberdade por ato soberano. E eu queria só trazer uma reflexão aqui, porque muitas vezes a gente pensa que por coisas ruins acontecerem, né? E a gente pensa ali que Deus não está naquele momento, mas por muitas vezes não é que ele não esteja, somos nós que estamos ignorando a sua presença. E por isso muitas vezes parece que ele não nos ouve. Deus, ele conhece completamente tudo. E ainda assim, ele nos ama completamente. Não existe surpresa para ele. Ele não ficou chocado com nenhum erro que a gente possa ter cometido, né? E não existe lugar onde você está, de fato, sozinho ou sozinha. Nós nunca estamos sozinhos. Nós apenas precisamos parar para ouvir, né? Para tentar ouvir também. Se você não se sente digno de ouvir o Senhor, pare um pouquinho, tente chegar próximo dele, perto dele, para que você consiga ouvir ele, tá? E ele está em todo lugar, seja em qualquer lugar que você esteja e você você perceber que não tem ninguém ali, mas lembre que o Senhor está ali com você, a todo momento, a todo tempo. E eu queria ir agora para o último tópico, né, que é em relação aos seres morais, né? Que ele vai tocar um pouquinho aqui naquela identidade moral que a gente conhece, que é a santidade, a justiça, o amor, a misericórdia, a fidelidade e a bondade do Senhor. A santidade, né, que ela é perfeita excelência moral, é um fundamento de todos os outros atributos morais. Santo, santo, santo. Né? Lá no superlativo hebraico, lá em Isaías 6:3, ele vai falar santo, 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 né? Vai ter lá. Que os anjos falam santo, santo, santo. A sua justiça, né? A santidade em ação. A justiça, ela é a santidade em ação. Então, se você está andando em santidade, você vai ser justo, né? E você vai fazer justiça através da santidade que está na sua vida. E você está agindo ali em santidade. Foi para satisfazer a sua justiça que ele enviou Jesus. Então, Deus enviou Jesus, né? E Jesus veio, fez a justiça de Deus e agora passou para nós, né? Jesus foi para a cruz, sofreu tudo, a justiça, e também lá na cruz a justiça e o amor vão se encontrar. E o amor, ele não é apenas um tributo, né? Ele é a essência de Deus. Então, Deus é o próprio amor. A essência de Deus é o amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Está lá em 1 João 4:8. Então, se você não está amando, irmão ou irmã, vamos voltar aqui para a palavra e vamos dizer, Espírito Santo, me ensina a amar, porque Deus é amor. E quando nós conhecemos a Deus, ele derrama o seu amor no nosso coração. Um outro ponto aqui é a misericórdia do Senhor, né? Que é a compaixão pela miséria do homem, né? Então, é o amor pelo próximo.
é você ter compaixão do sofrimento do outro e ir lá e ajudar, agir em amor, agir em justiça. Receber misericórdia é não ser punido pelo que merecemos, né? Então, foi isso que Jesus fez. Jesus foi lá na cruz porque ele foi misericordioso conosco, porque nós estávamos condenados nos nossos delitos e pecados. E o Senhor teve amor, foi misericordioso e nos resgatou. A sua fidelidade cumpre o que ele promete sem exceção. Guardemos firme a confissão da esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Está lá em Hebreus 10 e 23. Irmão, entenda uma coisa sobre fidelidade. A fidelidade do Senhor, ela é imutável, ela não vai mudar. O que pode mudar são as nossas decisões em relação ao que recebemos do Senhor. Se recebemos uma promessa, se recebemos algo da parte de Deus, nós temos que ver a nossa procedência, como é que a gente vai estar se portando, agindo e reagindo, para que a fidelidade dele se cumpra na nossa vida. Então, muitas coisas, às vezes, não acontecem porque possa ser que nós não estejamos no princípio daquilo que Deus falou conosco para que a gente receba, né? Para que ele cumpra a promessa dele na nossa vida. E como ele mesmo fala, né? Ele nos deu livre arbítrio, então é nossa decisão. E agora a bondade dele, né? A bondade dele são as bênçãos incondicionais que ele tem para todos nós. E a bondade de Deus que atrai o pecador é a bondade de Deus que atrai o pecador para o arrependimento. Então, lá em Romanos 2 e 4 vai falar sobre isso. O nosso Deus não apenas tem amor, ele é o próprio amor. 1 João 4, 8. A santidade, ela não é para nos condenar. A santidade é um convite, né? Vai falar assim na palavra: sede santos porque eu sou santo. Isso não é uma exigência impossível. Não é impossível você viver em santidade. A partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e ali você passa a conviver com Ele, até comunhão com o Espírito Santo, com Cristo, né? E com o Pai, então é fácil você viver um caminho em santidade. Agora é uma decisão, é uma renúncia, você tem que fazer isso todos os dias. Então não é impossível, porque isso não é uma exigência, é um chamado. Então, quando você aceita Cristo, você tem um chamado a uma vida de santidade. Então, Cristo é o nosso exemplo perfeito. E sendo o nosso exemplo e sendo testemunhas dele, vamos o quê? Passar agora a viver de acordo com aquilo que ele nos ensinou, que está na sua palavra. E ele nos pede, né, que sejamos como ele já é. E ele vai nos dar o Espírito, porque para cumprir isso, nós não vamos cumprir na nossa força. É o Espírito Santo que vai nos guiar a toda a verdade. E aqui eu queria deixar só os nomes de Deus, né? Vocês conhecem os nomes de Deus que vão revelar o caráter dele. Uma das coisas mais lindas que a palavra vai nos ensinar, né, que são os nomes de Deus, não são apenas títulos, mas têm um significado. Cada um é uma revelação do caráter dele, de quem ele é, né, do que ele quer ser para nós também. E aqui ele vai dizer que ele Deus é Jeová Jireh, que é o Senhor que provê, ele supre cada necessidade nossa. Jeová Rafá, o Senhor é a tua saúde, Deus que cura, né? Está lá em Isaías 53, versículos 4 ao 5. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Então, isso, Shalom, quer dizer nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Jeová Nissi, o Senhor é meu estandarte, que é o Senhor da nossa vitória. Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça, nossa identidade em Cristo. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, né? Mais que suficiente para qualquer situação. Jeová Shammah, o Senhor está aqui. É uma promessa de presença constante. E Adonai, né? Que é o Senhor dono governante. Somos sua propriedade redimida, porque ele nos redimiu, né? Nos tirou da condenação do pecado e nos redimiu para o reino do seu amor.
E aí agora a gente só precisa desenvolver tudo isso em nós. Isso vai nos capacitar, porque nós agora ganhamos uma nova natureza. Qual a natureza, irmã, que ganhamos? Nós temos a natureza de Deus, a própria natureza dele vivendo em nós, habitando em nós, né? E o Espírito Santo vai nos capacitar, né, para viver como Jesus Cristo viveu. Mas isso precisa ser desenvolvido e agora a gente vai fazer a nossa parte para que a gente desenvolva isso. Eu vou trazer aqui 3 práticas bem rápidas que vai falar que a gente tem que renovar a mente, viver uma vida de oração e viver em santidade. 3 coisinhas aí, grava aí na sua mente. Renovar a mente na palavra, viver uma vida de oração no Espírito, ter comunhão com o Pai. Isso são todos os dias. E viver em santidade. Então, renovar a mente. Lá em Romanos 12, 2 vai falar: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Meditar e praticar a palavra diariamente. Orar no Espírito é essencial para o desenvolvimento do caráter de Deus em nós. Então, a gente só tem como conhecer ao Pai através da oração e da comunhão com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo e da sua palavra, para que a revelação dele, né, sonde o nosso coração, trate o nosso coração e transforme aquilo que precisa ser transformado em nós, para que a gente venha, né, andar conforme Cristo espera que andemos. Viver em santidade. 1 Pedro 1,14 ao 16 diz: sede santos porque eu sou santo. A fonte da santidade é um relacionamento com Jesus, não um sistema de regras. Então, as regras existem para que a gente tenha como é que eu posso falar? As regras vão existir para que a gente tenha, né, ali um guia. Mas a comunhão, o relacionamento com Jesus é livre, né? Então, você tem a total liberdade de falar com seu Pai, porque Jesus ele trouxe isso para nós. E por ter comunhão direta agora com o Pai, temos acesso direto com Ele. Então, é uma escolha viver em santidade ou não, tá? Lá em 2 Coríntios 13, 18 diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Então, a gente está andando ali até ser dia perfeito, né? A palavra vai falar. E como é que a gente faz isso, minha irmã? Aprendendo do Senhor, né? Para conhecer a sua palavra, fazendo tudo aquilo que a palavra fala que a gente tem que praticar, né? E o primeiro passo para conhecer o Senhor é conhecer a sua palavra, se aprofundar, ler bons livros também, né? Livros que vão trazer ali a revelação de quem é Cristo. E agora eu queria orar com vocês para finalizar. E, irmãos, quanto mais conhecermos e nos aprofundarmos na palavra, né, no que o Espírito Santo tem para nós, nos rios de água viva, que a palavra fala, que transborda em nós, né, através de nós, quanto mais nós mergulharmos nessa palavra, mais vamos conhecer ao Pai e a sua vontade para a nossa vida, né? Eu gostaria de orar com vocês nesse momento, em nome de Jesus, encerrando. Desde já agradeço. Amém? Pai, obrigada, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor, nas nossas vidas, por essa palavra, Pai, pela tua revelação, por mostrar, Senhor, através de seu Filho Jesus, a tua vontade para nós, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, eu te louvo, que cada pessoa, Senhor, que recebeu essa palavra, que cada pessoa, Senhor, que meditou e que agora em diante eu creio que ela vai praticar, Senhor, tudo aquilo que tem sido falado, Pai. Que o coração dela, Senhor, venha ter mais sede de Ti, venha aprender mais de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada. Amém. Tchau, tchau.